Olá, vamos continuar então nosso entendimento do que se passa, do que se passou até o momento na China e obviamente que iremos até o ponto em que já que está ocorrendo. Não, não vou falar sobre a história da vida de Xi Jinping, porque isso não vem ao caso, não é um programa biográfico. Mas basta dizer uma coisa: o pai dele, Xi Jinping, foi também preso e, e sofreu as mesmas humilhações que Deng Xiaoping na Revolução Cultural. O próprio Xi Jinping, que se viu separado do pai pela prisão, teve que viver várias peripécias na vida e finalmente ele conseguiu se aprumar dentro do Partido Comunista, já depois do pai libertado e através de grande auxílio e ajuda do pai para puxá-lo para cima dentro do partido. Como eu disse no último programa, foi a última parte do programa que eu falei nos Princelings. Xi Jinping foi um Princeling. A maioria dos Princelings tiveram seus pais bastante prejudicados durante a Revolução Cultural. E isso, Xi Jinping não foi uma exceção. Ele teve também. Só que, como todos os demais, ele, posteriormente, a não ser aqueles que foram, por alguma razão, condenados, foram muito ajudados pelos seus pais, que já tinham cargos altos, como Deng Xiaoping já tinha sido até membro do Comitê Central. E o que nos interessa mais hoje é a tal nova China, que teria se iniciado com a eleição de Xi Jinping em 2013, portanto fazem 7 anos. Mas quero aproveitar para fazer um parênteses aqui, já que nós estamos falando de comunismo, que hoje, 13 de abril, fazem 80 anos do massacre de Katyn, da floresta de Katyn, na Polônia, onde o Exército Vermelho Soviético liquidou com 22 mil oficiais das diversas forças armadas, inclusive das forças de inteligência polonesas. Isso já era o resultado, ou um dos resultados, do tratado de acordo Ribbentrop-Molotov, que estabeleceu uma aliança entre a Alemanha nazista e o Partido Comunista, e havia um protocolo secreto que não apareceu na ocasião, que era a divisão da Polônia. Logo depois deste acordo, houve a invasão da Polônia, em setembro de 1939, pelas tropas nazistas. E, obviamente, que logo depois já estavam tudo delineado, os limites de cada um. A União Soviética invadiu a Polônia e tomou conta do lado leste e os nazistas da parte oeste, da parte mais ocidental da Polônia. Então, vocês vejam que todo acordo entre países totalitários sempre resulta em guerra, porque eles concordam em invadir os outros. E isso é uma coisa também muito interessante, que eu cito nesse meu último livro, que está à venda ainda,
rumo ao governo mundial totalitário, que eu acho que o início, o rumo já estamos sofrendo os resultados disso, em parte, não creio ainda que exatamente o que virá a ser muito pior, mas sim, é que em 41 Hitler trai o acordo, invade a União Soviética e imediatamente volta tudo atrás. Antes do acordo havia uma enorme animosidade entre os comunistas e os nazistas. Logo depois desse acordo, os comunistas alemães mandaram suspender todas as atividades antinazistas, o que foi um desastre para grande parte dos quadros do Partido Comunista, que, principalmente daqueles menos avançados do conhecimento do que é o comunismo, e que ficaram desesperados. Mas como agora somos amigos, não podemos atacar mais. A mesma coisa, de certa forma, houve também em relação aos nazistas, que também Hitler disse claramente: nós somos contra a União Soviética. A União Soviética disse que estaria contra o nazismo, mas não contra os nazistas. É uma coisa incrível. E deu liberdade a Hitler de liquidar com todos os membros do Partido Comunista Alemão, inclusive com o então presidente Ernst Thälmann, que ficou preso em campos de concentração desde que houve o acordo Molotov-Ribbentrop. Depois, antes do acordo, logo depois do acordo, depois que Hitler invadiu a Rússia, então aí, bom, piorou ainda, e Thälmann, se não me engano, foi executado num dos campos de concentração, dos vários, onde ele ficou, ia para um, ia para outro, etc. Mas isso é história que não é da China, não interessa aqui. A nova China, então, foi estabelecida seguindo aquilo que eu tenho mostrado aqui nos programas, que tudo se encadeia. Quer dizer, na verdade, a nova China é a velha China. A nova China é a mesma que começou em 1949, que já estava programado para acontecer tudo isso. Volto a repetir mais uma vez, chato isso, mas tem que repetir para... Estava planejado. Quer dizer, nós vimos no último programa a ascensão de Deng Xiaoping e o estabelecimento do suposto capitalismo chinês, e agora nós vamos ver que aquilo, exatamente para que aquilo serviu. Já estava previsto que em um determinado momento, no momento em que a China estivesse bem forte, bem estruturada, com o dinheiro enviado pelas empresas e pelos bancos ocidentais, a China já estaria pronta para então decretar a nova China e um novo grande timoneiro. Ainda não ousaram usar esse nome para o Xi Jinping, mas já há alguns artigos chineses em inglês, a língua inglesa, que já se referem a ele como The Helmsman, o homem do timão. Ainda não dizem The Great Helmsman, o grande timoneiro, que é um título que ficou meio assim que reservado para Mao Zedong. Mas Xi Jinping já é conhecido também como o líder absoluto, e muito mais absoluto do que Deng Xiaoping o foi. Porque Deng Xiaoping, ele realmente concedeu
certas liberdades, como, por exemplo, a liberdade econômica, que as pessoas puderam estabelecer fábricas, indústrias, etc., inclusive baseados tanto na ajuda ocidental que colocou suas empresas lá, como também através da própria criatividade chinesa e também da espionagem. Quer dizer, muita coisa foi imitada. Como, aliás, eu tenho uma frase que eu repito isso nos meus programas da Rádio Vox, e vou repetir aqui. No comunismo nada se cria, tudo se copia. Estou parafraseando o Abelardo Barbosa Chacrinha. Ele dizia, na natureza nada se cria, tudo se copia. Para se referir na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas aí ele botou tudo se copia. E o comunismo realmente tudo se copia. E vocês vejam, anteontem, o novo porta-aviões que a China estaria construindo pegou fogo. O primeiro, o Liaoning, já está fora de combate, como o seu irmão russo, Almirante Kuznetsov, que também já está fora de combate. Quer dizer, eles imitam, mas não conseguem fazer a coisa bem feita. Então, primeira coisa, tirem da cabeça essa ideia que está muito difundida de que a China está inventando muitas coisas. Eles estão imitando muitas coisas e, evidentemente, que fazendo... Por exemplo, vamos dar uma comparação. O Japão fez isso, logo depois da guerra. Só que os japoneses tinham uma outra visão. A visão deles era realmente capitalista, não era para fazer apenas para enganar, para iludir, mas era para eles mesmos se crescerem, tomarem as suas próprias indústrias. Eles fizeram uma outra coisa. Tudo que eles conseguiram tirar do Ocidente, eles diminuíram. Por exemplo, gravador. Só um exemplinho. Gravador. É uma coisa inventada, se não me engano, por um italiano ou por um alemão, mas as fábricas maiores eram americanas ou alemãs. Era aqueles gravadores de rolo. Eles fizeram cassete. A fita cassete, que tinha, evidentemente, uma gravação tinha que ser muito pior qualidade, porque tinha que ser numa velocidade menor, mas que cabia, às vezes, tinham fitas que cabiam 1 hora de gravação tranquilamente. Então, os japoneses fizeram isso porque eles pretendiam crescer capitalisticamente falando, e não como na China, que nós já vamos ver. Naquele primeiro programa que eu falei, eu citei o artigo, o famoso documento 9, que foi um dos principais documentos da fase da nova China, de Xi Jinping, em que ele mostra, não tem autor propriamente, mas se sabe que aquilo ali já é o início do pensamento do Xi Jinping, em que ele mostra os perigos que a China estava enfrentando, que eram relacionados, obviamente, à liberação capitalista de ganhar dinheiro, mas não de ter dono de empresa, mas obviamente que as pessoas, aquilo que Kissinger mentiu para Nixon, que iria acontecer na China, muita gente quis fazer de verdade. Muitos capitalistas chineses que pensavam que poderiam se ver livre em algum momento do controle absoluto e total pelo Partido Comunista. Acreditaram, muitos acreditaram. E com isso, então criou-se, à medida em que foi se desenvolvendo o governo de Deng Xiaoping, foi se desenvolvendo também novas ideias que têm a ver com ideias trazidas do Ocidente para a China.
E essas eram os 7 grandes riscos, os 7 grandes perigos que precisavam ser enfrentados. E isso é um dos documentos, vamos dizer, fundadores da chamada Nova China, com a posse de Xi Jinping. Essas ideias perigosíssimas, eram: 1. A promoção da democracia constitucional ocidental. Uma tentativa de minar a liderança atual na China e o socialismo com características chinesas do seu sistema de governança. Este é um grande risco realmente que a China vinha correndo, porque exatamente quando você começa a liberar a economia, é óbvio que as pessoas começam a enriquecer, não apenas enriquecer, mas vai se criando uma classe média, que é a mais perigosa classe que existe. Porque é ela que fez a Revolução Burguesa, é ela que botou o capitalismo para frente, é ela que... Não são os grandes bancos e as grandes empresas que, pelo contrário, hoje em dia já se aliam aos comunistas para liquidar com aquilo que as fez crescer, que foi a competição, a competição capitalista. Então, mas na verdade, quando entra essa possibilidade, as pessoas vão mudando também a sua maneira de ver o mundo, que passa a ser um perigo para a liderança comunista. Portanto, o segundo perigo é a promoção de valores universais, na tentativa de enfraquecer os fundamentos teóricos da liderança do Partido Comunista. 3. A promoção da sociedade civil e de direitos individuais, propiciando o desejo de um governo no estilo ocidental. 4. E esse eu já chamei a atenção aqui no primeiro programa, eu disse que eu ia falar só 2 deles, e depois eu falaria o resto, é esse: promovendo a ideia do jornalismo ocidental, desafiando os princípios chineses de que a mídia e o sistema editorial devem estar sujeitos à disciplina do partido. Portanto, garantir que a liderança da mídia seja firmemente controlada por alguém que mantenha uma ideologia idêntica ao Comitê Central do Partido, sob a liderança do camarada Xi Jinping. Isso eu já comentei aqui, e vejam bem que é garantir que toda a mídia, toda, seja ela escrita, falada, enfim, toda ela seja supervisionada por alguém diretamente ligado ao Comitê Central. O 6º risco é a promoção do niilismo histórico, tentando minar a história do Partido Comunista e da Nova China. Isso eu também já falei no primeiro programa, que é exatamente que as pessoas tentam separar o período que precedeu a reforma de Deng Xiaoping e a abertura do período que se seguiu, ou mesmo colocar esses dois em oposição um ao outro, que é o risco das pessoas na China acreditarem do que o Ocidente acreditou, que realmente havia mudado. Não mudou. É exatamente isso que esse é o grande perigo que muitos chineses, principalmente dessa nova classe perigosa, revolucionária, no bom sentido, que é a classe média, que faz revolução através do crescimento individual, do crescimento dos valores individuais, dos valores religiosos, etc, etc. Não é uma revolução armada, mas é a grande revolução, que foi a grande revolução que houve realmente no mundo, que foi a Revolução Americana, que foi feita exatamente por uma classe média. E que o perigo nos Estados Unidos aparece depois com a classe que quer se tornar aristocrática. Isso é outra coisa. Começaram de baixo, mas chegaram num ponto em que, bom, agora chega. Eu já ganhei a concorrência, já estou no posto que eu queria e agora não quero que ninguém mais chegue perto.
e, finalmente, questionando a reforma e a abertura e a natureza socialista do socialismo com características chinesas. Então, esse mesmo documento 9 mandava fortalecer a liderança na esfera ideológica, portanto, a repressão, isso não está escrito aqui, a repressão de qualquer tipo de pensamento ameaçador que venha do Ocidente junto com o dinheiro, que era só o que eles queriam do Ocidente. Queriam o dinheiro, queriam as fábricas, mas não queriam as ideias. Coisa que, novamente, vamos comparar com o Japão. O Japão queria as fábricas, queria o dinheiro, mas queria as ideias. Tanto que vocês veem que o Japão de hoje é um Japão onde os direitos, inclusive femininos, mudaram da água para o vinho. Direito das mulheres no Japão. Claro, as mais tradicionais ainda seguem as normas antigas, tradicionais japonesas, mas as jovens, hoje em dia, são completamente diferentes das suas mães, e então, das avós, nem se fala. Isto, na China, essa parte, ela tem também um resultado também na China. Hoje em dia, as mulheres têm uma importância muito maior. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, porque esses dias eu li um artigo de um sujeito que estava numa reunião sobre a China e uma chinesa, representante da China, pega o microfone e começa a falar violentamente e sem olhar para ninguém da plateia, ela olhava em frente. É como se eu estivesse aqui vocês na plateia e eu, ao invés de olhar para todo mundo, de vez em quando olhar para cá, olhasse fixamente para frente. Até que o cara entendeu. Ela não estava falando para aquela plateia, ela estava falando para o Comitê Central do Partido Comunista na China. Ela estava mostrando como ela estava defendendo a China, como ela é hoje, para os seus patrões. Tinha nada a ver com as pessoas, ela não estava fazendo uma conferência para a plateia. Ela estava fazendo uma propaganda de si mesma para o Partido Comunista Chinês, que era de quem ela era empregada. Então, fortalecer a liderança ideológica. 2. Orientar os membros e líderes do partido a distinguir entre teorias verdadeiras e falsas. Aqui nós temos um exemplinho atual de como isso pega de tal maneira que eles acham que pode fazer com todo mundo. Do embaixador chinês, que disse que nós que falamos mal da China, eu sou um deles, eu não sei o que vai acontecer, mas que devíamos retificar o nosso pensamento, distinguindo entre as teorias verdadeiras e falsas sobre a China. Nós não podemos ter uma opinião própria sobre o que está acontecendo na China, ou a recepção que podemos dar ou não aos chineses aqui. Nós temos que pensar corretamente, quer dizer, ideologicamente ligados ao Partido Comunista Chinês. É isso que o embaixador deles aqui quis transmitir com aquela mensagem o documento oficial da Embaixada Chinesa no Brasil. 3. Inabalável adesão ao princípio do controle da mídia pelo partido. Isso já foi dito, mas é reforçado em função do perigo que estava acontecendo da China ser tomada por uma ideia de imprensa ocidental, de mídia ocidental, que vocês que me ouvem, se não estariam me ouvindo, sabem muito bem que isso é mentira. A nossa mídia é tão controlada quanto a de lá, só que os controles são outros, os controles são diferentes. Mas existe também, a mídia é, por princípio, mente. Aquilo que começou como sendo a mídia lá no século, depois de Gutenberg, depois do século XIX, principalmente, começaram a se desenvolver os jornais,
que eram pessoas, vamos dizer, inocentes, ingênuas, que escreviam o que viam, escreviam a verdade. Isso passou a ser totalmente controlado, passou a servir muito mais de propaganda do que propriamente de informações. Aqui no Ocidente. Bom, na China também é. Só que eles acham que aqui é diferente. E, na verdade, existe alguma diferença. Você tem, por exemplo, na Inglaterra, o The Guardian, que é de esquerda, o The Telegraph, que é meio neutro. Você tem o Time, que é tradicional. Nos Estados Unidos você tem a Fox News, que é conservadora. Tem a CNN, que é completamente de esquerda. Mas aqui no Brasil, por exemplo, não tem nada disso. É tudo igual. Bom, vamos dizer assim, existe, por exemplo, a Record, que faz alguns programas diferentes e tal, mas no fundo, todos estão mantidos pela mesma forma. Principalmente vai piorar agora, porque a Band já foi comprada pela China e a Globo também recebeu uma fortuna, não se sabe quanto ainda, da China. E isso vai piorar muito. Mas não é grande coisa, nunca foi grande coisa. Nunca foi, desde a nova república, houve, durante a próprio regime militar, os 21 anos que estiveram no poder, havia censura. Havia censura. Mas censura absolutamente transparente. Porque, por exemplo, os jornais colocavam, vinha lá uma coluna, vinha descrevendo alguma coisa, aí aqui entrava uma receita de bolo e depois seguia a reportagem. Daqui a pouco, numa outra, vinha uma receita de fazer galinha ao molho pardo, vamos dizer. Então, todo mundo sabia que aquilo ali era o lugar que o censor tinha censurado. Ficou na cara. Então, vejam bem, isso é uma espécie de censura ingênua, até certo ponto. Ingênua. Que foi feito pelos militares aqui. Claro que existiu censura. Mas antes, pessoas como eu, que viveram antes, tiveram aqui no Brasil uma experiência diferente de censura. De imprensa e de mídia, em que os jornais eram muito melhores. O nível, inclusive, da informação e o nível das discussões dos jornais eram muito bons. Eu, no último programa da Rádio Vox, que eu falei esse cristãos de ontem e cristãos de hoje, eu falo numa coluna que tinha o arcebispo do Rio de Janeiro, que era uma coluna totalmente diferente. Totalmente diferente. Não tinha nada a ver com o que hoje vocês leem nos jornais. Era Dom Eugênio de Araújo Salles, escrevia uma vez por semana, no dia daquele eu abria direto na página dos op-ed, oposto aos editoriais. Geralmente o editorial fica numa página par, número par à esquerda, e o op-ed é a página que fica oposta, e ali que vem as opiniões que não são do jornal. E ali tinha muita gente de grande categoria que sabia escrever e muito bem. Bom, e principalmente, vamos então, a quarta recomendação é o fortalecimento da administração do campo ideológico. Quais são os objetivos sempre da China, mas que agora aparecem como sendo de uma nova China? Isso também é um outro documento, também fundante do regime atual de Xi Jinping. Construir uma sociedade moderadamente próspera. Produzir reformas mais abrangentes e mais profundas. Esses 4 que eu vou ler chamaram-se 4 aprimoramentos. 4 abrangências. 4 abrangências. Também, terceiro,
um governo da nação mais abrangente, seguindo a lei. A lei que é emitida pelo próprio Partido Comunista, que é o próprio partido que governa. Então não é a mesma coisa que você ter uma... Por isso, as ideias de criar uma Constituição, um governo constitucional, é um perigo muito grande na China. Porque as nossas constituições ocidentais, ao menos em princípio, elas são neutras. Elas servem para qualquer governo. A Constituição é um documento de Estado, não de governo. Senão cada governo faria a sua Constituição. Eleger um novo presidente, nova Constituição. Nova Constituição. Tem uma Constituição, é algo que é fundante do país e é algo que pertence ao Estado, não ao governo. Mas na China, governo e Estado é a mesma coisa. Governo, Estado, Judiciário. Não há... É outro risco que não está aqui, eu me lembrei agora, que eu fiz um condensado, que é outro risco enorme, que estava aparecendo na China a ideia da separação dos poderes. O que é insuportável e intolerável para qualquer governo totalitário, principalmente como o governo dos comunistas. Eu vou ficar por aqui e logo depois eu já vou deixar gravado também o próximo programa, que vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento do que seja a nova China. E depois virá... Em continuação a isso, nós vamos entrar o que a China quer. O que nós estamos hoje enfrentando e que vai piorar bastante, dependendo das atitudes que venham a ser tomadas pelo Ocidente. Por enquanto, fico por aqui e agradeço, como sempre, a audiência e a paciência. Até o próximo.